Boa noite a todos. Dando seguimento, então, ao nosso curso de Educação Médica Continuada do Departamento de Cirurgia de Cabeça e Pescoço da PM, gostaria de convidar, com muita alegria, a doutora Monique Oi, que é endocrinologista do grupo de osteometabologia da Escola Paulista de Medicina da Unifesp. Monique, por favor, obrigado. Boa noite. Primeiro eu queria agradecer o convite, né, a indicação do meu nome para a gente poder falar desse tema aqui hoje. E a minha intenção com a aula é trazer uma abordagem bastante prática para os residentes sobre como cuidar dessa hipocalcemia após a tiroidectomia total. Então, eu fiz uma aula assim, suficientemente curta, imagino, para que dê tempo para que vocês façam bastante perguntas e a gente possa tornar isso o mais simples e eficiente aí para vocês. Então, vamos lá. Então, eu vou começar aqui com um casinho clínico, né? Tem uma paciente de 34 anos, sexo masculino, que teve o diagnóstico de CEPA pilífero com esse estadiamento e que foi submetida a tiroidectomia total, esvaziamento cervical níveis 2 a 5, bilateral, nível 6, bilateral, nível 7, ressecção segmentar da parede anterior da traqueia, musculatura pré-tiroidiana, esternocleido esquerdo, recorrente e fez matraque. E, na verdade, embora isso não seja o pós-operatório imediato, ao longo dos primeiros dias, do primeiro mês da cirurgia, o que ele trazia eram esses exames. Então, era um cálcio de 7,5, um iônico de 0,88, um PTH de 15, uma vitamina D de 42 e um fósforo de 5. Então, quando a gente olha esses exames, você se pergunta, né? Aí eu dou o quê? Quanto eu dou do quê? Né? E esse é um caso real, porque na verdade é um caso de um ex-residente da casa que me trouxe exatamente essas perguntas. Então, são coisas que a gente vê no dia a dia, e aí a pergunta é quanto que eu posso dar do quê para controlar essa condição. Eu vou me reportar aqui para vocês a 2 artigos, que se vocês puderem ter um tempinho de dar uma olhadinha, são 2 referências interessantes. Uma é o consenso aqui, brasileiro de Hipopara, que está na Arquivos, então a gente tem um guiazinho nosso feito, né? E aqui uma revisão bem recente, que saiu na New England agora em maio. Então, a partir desses 2 artigos é que eu vou pautar as condutas dos próximos minutos, ok? Então, vamos lá. Eu vou falar só do hipopara pós-cirúrgico, então, que na verdade tem uma incidência pequena, né? Aqui de 8%. Em tese, mais de 75% dos casos você vai resolver após 6 meses, né? E só 1/4 deles é que você vai ter um hipopara permanente. Então, a gente vai lidar com um timing, né, de hipoparatiroidismo que espera-se que após 6 meses ele já tenha revertido. A ideia é que vocês vão cuidar desse indivíduo um pouquinho até você conseguir deixar esse paciente com endocrinologia, né? O problema é que muitas vezes o acesso que a gente tem ao serviço demora um pouco. Então, eu, enquanto endocrinologista, eu sei que eu vou receber os pacientes que vêm com hipopara, mas eles vão chegar, às vezes, 6 meses, 1 ano depois, né, até ter vaga no meu serviço. E nesse meio tempo, quem cuida? Então, muitas vezes, nesse meio tempo, quem está cuidando é a cabeça e pescoço. Então, a minha vontade aqui é de dar para vocês o que eu faço lá, para que vocês tenham mão de como fazer isso, para não passarem aperto sem a gente, porque demora até que vocês consigam referendar ele para a gente, né? Então, a ideia é dar para vocês os macetes de como é que a gente, da endocrinologia, se vira com esse cálcio, esse fósforo, esse PTH, com esse pós-operatório, ok? Como é que a gente imagina que esse paciente vai dar trabalho? Tem alguma coisa que antes, durante a cirurgia, eu já consiga ter uma ideia de que esse paciente vai dar um pouco de trabalho? Sim. Se seja uma secção cervical extensa, um risco, né, uma história de já ter uma cirurgia prévia. Se ele vier com Graves, um indivíduo com Graves, ele vai ter uma história diferente. Se ele tiver alguma dificuldade, se durante a cirurgia você não conseguir visualizar as paratiroides, o risco de ter levado uma embora é maior, né? Caso, no primeiro pós-operatório, se o cálcio desse paciente for menor que 7,5, você pode escrever que isso também o paciente vai te dar um pouco mais de trabalho, também. E se ele sangrar depois da cirurgia, você vai precisar reabrir. Esse indivíduo também vai te dar mais trabalho. Então, isso aqui são alguns preditores de que você vai precisar trabalhar um pouco mais com ele depois. E se a gente lembrar da fisiologia, como é que é a história da paratiroide, né? Então, olha só. Eu tenho a célula da paratiroide que tem na sua superfície um receptor sensor de cálcio. Ela que vai perceber o cálcio de fora e, dependendo do que ela percebe,
ela secreta o paratormônio. Então, no que o cálcio quer cair, o correto é ela ir lá e secretar aqui esse PTH. Acho que é melhor usar aqui, né? Esse PTH secretado, ele é o guardião do cálcio. Aqui me presta o PTH. Ele é o guardião do cálcio. Ele vai fazer de tudo para manter o seu cálcio naquele limite perfeito entre 8,5 e 10,5. É ali que ele vai botar, é ali que ele estaciona o cálcio. Para ele fazer isso e deixar esse cálcio perfeito, ele vai fazer 3 coisas. Primeiro, ele vai lá no osso e reabsorve. Então, se eu não consigo fazer nada, não tomo leite, não como queijo, whatever, eu não faço nada disso, eu não vou fazer hipocalcemia. Eu não vou entrar em tetania, eu não vou convulsionar. Por quê? Porque eu tenho PTH que me tira o cálcio do osso. O leite que eu não tomo, o queijo que eu não como, eu não vou convulsionar na rua. Eu vou fazer esse PTH tirar o cálcio do osso. Por quê? Porque é o baita estoque de cálcio que eu tenho. Tá? Então ele funciona assim, ele tira do osso. Segundo, se eu tomei meu leite, se eu tomei meu iogurte, o que vai acontecer? Ele está no meu intestino. Outro lugar que o PTH vai agir, ele vai agir absorvendo o cálcio do intestino via vitamina D que ele produziu no rim. O PTH age no rim para aumentar a conversão da vitamina D, para formar a forma mais ativa da vitamina D. E é ela que vai agir no intestino absorvendo o cálcio. Então, são as 3 vias pelas quais o PTH retém, ele reabsorve, ele puxa para dentro. Fora no próprio rim, que eu tenho uma reabsorção tubular de cálcio. Então, por essas 4 coisas ancoradas, eu vou conseguir reter, trazer esse cálcio para mim. E, paralelamente a isso, eu vou fazer uma fosfatura. Então, lá no rim, eu reabsorvo o cálcio e excreto o fósforo. Agora, se eu tiver um hipopara, eu perdi tudo isso. Eu perdi a capacidade de mobilizar meu cálcio do esqueleto. Eu perdi a capacidade de absorver isso pelo intestino. Eu perdi a capacidade de absorver isso pela urina e perdi minha capacidade de excretar fósforo. Portanto, o indivíduo com hipopara é um indivíduo que tem pouco cálcio e retentor de fósforo. Essas 2 coisas eu preciso tomar cuidado, porque é isso que vai me dar trabalho aí no hipopara. Okay? Então, esse consenso que foi elaborado para dar os guidelines, vocês vão ver alguns rostos conhecidos aqui, né? O Fábio Montenegro, o Felipe Vanderlei, o Rodrigo, né? O pessoal da equipe da Cabeça e Pescoço foi chamado aqui junto com a endocrinologia para fazer um time de especialistas e tentar montar o que seria um esquema bom para tratar o hipopara. E agora eu vou fazer uma sequência de perguntinhas do consenso e as respostas para a gente entender como trabalhar. Então, quais são as manifestações, são as perguntas que o consenso traz, né? Como é que eu reconheço que o paciente está em hipocalcemia? Então, a gravidade, o que vai me chamar a atenção depende da duração, da intensidade e da rapidez com que a coisa se instala. Quanto mais rápido, quanto mais intenso, mais... Percebeu o quê? Vai de parestesias, a fraqueza, a dor muscular, até espasmos, cãibra, contração muscular. Então, dependendo do quanto esse cálcio me cai, dependendo da velocidade com que isso acontece, vai ter mais ou menos sintomas, né? Para que a gente veja a clínica, as coisas mais básicas são fazer a pesquisa dos sinais de Chevostek e Trousseau. Primeiro sinal, o sinal de Chevostek é o mais fácil, né, que a gente faz, é a percussão do nervo facial abaixo do zigoma, que vai ficar 2 centímetros à frente do lobo da orelha, e você vai perceber desde uma contração desse lado até um esgar de face. Mas isso aqui, ele, na verdade, ele não é lá muito específico, porque até uns 30% das pessoas normais podem ter ele positivo. E mesmo o indivíduo que é hipocalcêmico pode ser um pouco negativo, então não é o melhor teste. Melhor do que isso é fazer o sinal de Trousseau. Sem flomanguito, 20 milímetros acima de mercúrio, acima da pressão sistólica e deixa ali por 3 minutos. E o que você vai ver é esse espasmo, né? Você vai ver uma adução do polegar, você vai ter uma extensão das interfalangianas, flexão do punho e das metacarpofalangianas. Então, ele vai fazendo isso. Quando é muito grave, você vai medir a PA do paciente, ele já está fazendo esse espasmo. Tá? Então, isso é fácil de reconhecer, você não precisa de muita elaboração para perceber que o indivíduo tem esses sinais de Chevostek e Trousseau. E esse aqui é bem mais específico. Agora, para quem está no pronto-socorro, para quem está no dia a dia na lida, tem 2 coisas que tem que chamar atenção. Um elétrico, um espaçamento de QT é coisa grave, gente. Isso aqui não pode passar batido. Pelo amor de Deus, olha isso, dosa um cálcio e infunde um cálcio aqui, porque isso aqui é grave, vai dar arritmia. Prolongamento desse QT aqui não dá certo. E a outra coisa é convulsão, tetania. Então, o indivíduo convulsionando o PS, me colhe um cálcio. Pode ser que você tenha um hipopara por qualquer razão.
São N fatores. Eu estou aqui falando só do pós-cirúrgico. Mas esses são sinais de alerta que quem conhece isso, quem já viu isso uma vez na vida, salva vidas, entendeu? Dosa um cálcio, infunde, porque as coisas podem se resolver simples assim. Então, ajudem aí. Agora, o que eu posso fazer? Vou operar um paciente, vou fazer uma tiroidectomia total. Como eu falei para vocês, os preditores, por exemplo, né? O cara tem Graves. Então, eu tenho preditores de que coisas podem acontecer. O que eu posso me preparar antes, né? Para que eu não tenha um hipopara depois? Uma das coisas simples é tratar a deficiência de vitamina D. Na literatura é um problema o consenso se é melhor deixar 20 ou 30. Mas eu vou assumir para vocês aqui 30. Tá? Então, se vocês puderem deixar a vitamina D do indivíduo de 30 antes da abordagem cirúrgica, ótimo. Isso já ajuda bem. E aí a pergunta, né? Então, será que não era legal eu dar cálcio e vitamina D para todo paciente que opera a tiroide? Não posso fazer isso no pós-operatório de todo mundo? O risco que você tem de fazer uma hipercalcemia é grande. Então, existe uma grande porcentagem de indivíduos que não precisarão mesmo. Então, como é que eu reconheço quem é a pessoa que vale a pena eu dar o cálcio e vitamina D depois, né, principalmente o cálcio, e quem é que eu não precisaria? Então, a pergunta, portanto, que volta ao consenso é: há como predizer isso? Então, o próprio consenso da SBEM vai dizer que o uso perioperatório, por exemplo, da medida do PTH, ela pode ser útil na predição do risco, né? Mas é melhor que você use, se você não tem isso muito estandartizado, você deve utilizar um protocolo que seja coerente com a experiência de cada instituição. No nosso serviço, a gente usa o que foi a tese do Felipe Vanderlei, e a gente usa o PTH de 12 na primeira hora pós-tiroidectomia. Quando você encontra esse PTH abaixo de 12, nesse pós-op de 1 hora, isso já é um preditor de que você vai precisar fazer reposição de cálcio desse indivíduo após, né? Assim como o decaimento percentual. Mas esse número é um número bom. É um número bom em que mostrou que o paciente faria sintoma de hipocalcemia após. Ok? Então, essa é uma possibilidade. Mas isso aqui não é padrão, né? Por isso que ele coloca, o próprio consenso coloca. Você pode utilizar a experiência do teu serviço e ajustar aquilo para você, porque isso aqui não é consenso mesmo. E como é que eu diagnostico hipopara? Como é que eu sei que ele ficou em hipopara? O PTH está baixo ou inapropriado para hipocalcemia? Por que inapropriado? Porque assim, muitas vezes eu doso um PTH de 18. O normal não é de 15 a 65, 16 a 65. Se ele tiver de 18, eu estou dosando. Mas se o PTH tiver de 18, na vigência de hipocalcemia, isso é inapropriado. Se eu tiver hipocalcêmica, ela vai ter um PTH bem mais alto. Então, eu vou diagnosticar o hipopara, o PTH abaixo de 20, por ser inapropriado, com cálcio baixo, ok? Agora, o PTH tem que tomar um pouquinho de cuidado quando a gente colhe, porque assim, se você colher e não gelar ele na hora, ele vai degradar. Então, por exemplo, a minha enfermaria fica lá no 11º. Se eu esperar a coleta descer os andares todos para chegar no laboratório central, a hora que chegar lá embaixo, esse PTH já era. Então, eu tenho que refrigerar essa amostra, né, para depois trabalhar com ela, porque senão realmente a gente degrada tudo. Então, tem alguns interferentes de coleta. A outra coisa que também vale a pena, sempre que vocês pedirem cálcio, PTH, fósforo, pedir um magnésio junto. Porque se você corrige o magnésio, às vezes você consegue dar conta de corrigir o cálcio. Eu preciso do magnésio normal para que a célula paratiroidiana funcione e secrete PTH. Então, se ela tiver alguma função, um resquício de função, se eu tiver magnésio ok, eu vou secretar melhor. E, gente, por favor, quando vocês estiverem falando do cálcio, usem um cálcio total, se forem usar o total, corrigido para albumina. Então, a disproteinemia do paciente falseia esse cálcio para cima, né? E você precisa corrigir isso para que você fique tranquilo de que o cálcio que você está medindo realmente é o cálcio que é verdadeiro aqui no paciente, tá? Então, isso aqui são os interferentezinhos para você ter interferências de coleta e de análise aqui para o seu paciente. Muito bem. E como é que a gente deve tratar esse indivíduo, né? Gente, nós temos, assim, 2 objetivos. Óbvio que corrigir o cálcio. Mas o outro que a gente não pode esquecer é de olhar o fósforo. Eu preciso tomar cuidado para esse fósforo não subir. E lógico, eu quero reduzir os sintomas e tentar evitar as complicações crônicas, porque o problema das complicações hipopara é que é complicação da doença e do tratamento. As duas situações me complicam. A doença em si e o que eu faço com o tratamento. Então, por isso a gente tem que ter uma atenção aí com esse fósforo. Então, a meta, qual é o objetivo de tratar o hipopara? Eu não preciso de um cálcio de 9,5. Não preciso. Para ele ficar bem, sem sintoma, eu não preciso. Se a gente deixar esse paciente com cálcio no limite inferior da normalidade, ele vai ficar ótimo.
Então, se o cálcio normal é de 8,5 a 10,5, se eu deixar ele com 8,3, ele está bem. Ele não vai ter sintomas. Você vai fazer chivostextro, ele vai ficar bem. Não vai ter cãibra, não vai ter tetania. Sabe por quê? Porque, olha só, e eu preciso deixar o fósforo no que der do limite superior. Porque, veja, se eu não tenho PTH para fazer fosfatura, ele é um redutor de fósforo. Tá? Então, eu preciso manter essas duas coisas mais ou menos no teto. O fósforo vai tender a subir, então eu vou ter que frear ele para deixar no limite superior. E o cálcio vai tender a cair, eu tenho que deixar ele perto do limite inferior. Se eu usar essa baliza, eu vou ter menos complicação crônica. Tá? Então, vamos lá. E o magnésio é bom que a gente olhe para tentar tratar e cuidar antes que isso seja uma carta na manga que eu não consegui usar para segurar esse cálcio num nível melhor. Então, eu tenho que monitorizar cálcio e fósforo. Eu falo isso porque às vezes os residentes vêm discutir comigo e só me trazem o cálcio total não corrigido pela albumina, não me contam o fósforo, não me falam do magnésio e a calciúria. Se eu não sei dessas coisas, eu fico cega para ajudar. A gente precisa desses elementos por quê? Para a gente manter esse indivíduo sem sintoma, quanto que eu dou das coisas? Quanto eu posso dar de cálcio? Quanto eu posso dar de vitamina D? O quanto eu não cresça demais no meu fósforo e o quanto eu não aumente demais a minha calciúria. Então vamos lá. Quanto de carbonato de cálcio eu posso dar? Porque se eu estou dando por cima, ele vai sair pela urina, concorda? No afã de deixar esse cálcio bom, se eu não tomar cuidado, eu dou uma nefrocalcinose de presente para ele. Porque eu não tenho PTH para reabsorver esse cálcio da urina. Então a dificuldade é que quando você administra muito carbonato de cálcio, ele vai vazar pelo rim. Quanto eu posso dar de carbonato? O quanto a calciúria me preservar normal. Normal até 4 miligramas por quilo. Quanto eu posso dar de vitamina D? O quanto não misturar o fósforo. Por quê? Porque a vitamina D, ela absorve cálcio e fósforo. A vitamina D, ela vai agir no intestino, vai absorver os dois juntos. Então, quanto eu posso ir crescendo na vitamina D? O quanto o fósforo não misturar. Tendo essas duas balizas, eu tenho fósforo, eu tenho a calciúria, eu sei o quanto eu posso dar das coisas. Porque essa é a medida da falta do PTH. Porque é exatamente o PTH que faria a fosfatura e a absorção tubular de cálcio urinário. Quando eu não consigo ter essas coisas, ele vai subir. Então, é a medida do que eu posso dar. Essa é a minha baliza. Ok? Na hipocalcemia aguda, é o que a gente sempre faz. Faz gluconato de cálcio, você vai fazer 2 ampolas, você vai fazer ele diluído em soro fisiológico, vai correr em 10 a 20 minutos. Se precisar de um sorinho de manutenção, você vai dar de 0,5 a 2 miligramas de cálcio. Vai deixar esse em hora em infusão contínua até que você consiga dar medicamentos orais de suporte que iniciem seus efeitos sobre a calcemia. Então, você vai fazer isso algumas horas, né? E depois você vai fazer a migração para os comprimidos. E aí é que vem, né? Quanto que a gente dá do quê? Né? Para a gente dar os sais de cálcio, gente, para eu dar os comprimidos, eu tenho, portanto, 2 objetivos com ele, porque eu consigo 2 coisas com o mesmo remédio. Um é oferecer o cálcio. O outro é quelar o fósforo. Gente, não é para dar carbonato de cálcio um comprimido de 8 em 8. Não, é para quelar a refeição. É para dar esse comprimido junto com a comida. É para dar no café, é para dar no almoço, ou é para dar na janta. Não é para dar no horário de 8 em 8. Porque senão eu só estou resolvendo o problema do cálcio. Eu não estou resolvendo o problema do fósforo. Se eu quero quelar o fósforo, eu preciso dar o cálcio junto com as refeições. Isso é a de ordem prática necessária e urgente que eu possa pedir que vocês façam para o paciente. Agora, a refeição que é rica em fósforo, a gente tem que dar uma xeretada para saber, porque às vezes o paciente toma uma sopinha à noite, mas come um pão com presunto à tarde. É melhor o quelar aquele presunto com um cálcio naquele lanche do que na janta. Então, poder fazer algum inquérito alimentar para saber onde é a fonte mais proteica do dia dele, você mira e acerta melhor no cálcio nessa refeição. Então, eu vou dar o carbonato de cálcio quelando o fósforo, tá? Também, que é outro erro muito comum. E o último erro importante que não pode fazer é isso. Pode mandar o paciente tomar leite, comer queijo, comer iogurte, que não pode. Por que não pode? Porque está cheio de fósforo. Não pode. No hipopara não é para dar. No hipopara, se você quer dar cálcio, dá o carbonato de cálcio, mas não me dá leite, não me dá queijo, não me dá iogurte. Não, porque está cheio de fósforo. Tem que pôr na cabeça, e quando eu estou falando de hipopara, estou falando de fósforo.
Tá? Então, não é para dar. O que eu deixo ele fazer? Eu deixo o paciente fazer aquilo que é confortável para ele. Então, se ele fala, doutor, eu gosto de tomar um copinho de leite de manhã, tá bom, um copo de leite. Eu gosto de comer um pedaço de queijo. Mas, pelo amor de Deus, não é para fazer uma dieta rica em cálcio. Porque cada vez que eu faço uma dieta rica em cálcio, eu estou fazendo uma dieta rica em fósforo. Tudo bem? Ok. Então, vamos em frente. E aí, gente, eu queria mostrar um pouquinho, porque é o dia a dia de vocês, né? Eu peguei na mão ontem o que tinha no meu consultório, semana passada, que eu estava montando a aula, e tirei uma foto dessa confusão. Porque você tem os cal, você tem os caldês, você tem os calcites, você tem citrato malato. O que é essa coisa arada toda? O que é para dar quando o quê? Né? Então, assim, você tem que ler. Tá? Porque você tem formulações de 500 de elementar, de 250, você tem citrato. E tem uma coisa que eu preciso contar para vocês prestarem bastante atenção. Olha só. Quando vocês prescrevem carbonato de cálcio, você pode estar falando do sal ou do elemento. Ó, vamos falar duas coisas. Eu não tenho conflito de interesse nenhum, tá? Quando eu quero dar 500 miligramas de elementar, meu comprimido tem que ter 1.250. Vocês têm que ler isso nas caixinhas. Então, por exemplo, se eu prescrevo, o paciente vai tirar no posto de saúde. Carbonato de cálcio, 500 miligramas. De elementar, eu só tenho 40%. Então, cada comprimido de 500 tem quanto de elementar? 200. Eu estou achando que eu estou dando 3 ao dia, eu estou dando 1.500? Não, eu estou dando 600. Tá? Para que eu dê 500 de elementar, ele tem que ter de carbonato 1.250. Tudo bem, gente? Então, tem que olhar o que o paciente está tomando. Porque às vezes a gente começa a aumentar o comprimido e fala, poxa vida, por que não está respondendo? Porque ele está tomando de elementar a metade do que eu estava imaginando. Se eu estou achando que eu estou dando 500, ele está tomando 200. Tá? Então, uma coisa é carbonato de cálcio, outra coisa é o cálcio elementar. Então, o Oscal 500, ele tem 500 elementar. O Sandoz tem 500 elementar. Mas se você olhar, ele vai te falar quanto ele tem de carbonato e quanto ele vai ter de elementar. Então, tem que olhar. Vamos olhar o citrato. O citrato, eu tenho de várias formulações, né? Mas tem o citrato de 500 elementar e tem o citrato de 250. Isso aqui é um Oscal Cit de citrato, e um Proso. Quando é que eu vou dar carbonato, quando é que eu vou dar citrato? Olha só. Você pode dar sempre o carbonato, que é o que você vai ter na disposição no SUS. Mas se o paciente tiver uma gastré, acloridria, for idoso, fez uma bariátrica, ele não vai absorver esse carbonato, porque ele não tem acidez. Essa é a hora que eu preciso do citrato. E aí eu tenho alguns comprimidos de citrato, eu tenho esse sachê, você pode utilizar. Se é 500, eu tenho que dar 2, estou pensando se eu tenho 250, eu tenho que dobrar a dose. Então, essa é uma vantagem de usar o citrato. E, de novo, vai lá usando durante a refeição para lá o fósforo. Detalhe, se o paciente tem nefrolitíase, outra coisa que você pode fazer para não piorar a nefrolitíase é trocar o carbonato pelo citrato. Por quê? Porque o citrato ele é um diluidor da bioquímica da urina. Então, nesse aspecto, você vai diminuir o risco dele fazer pedra. Tá? Agora, tem uma formulação que vocês estão proibidos de dar no hipopara. É o fosfato de cálcio. Esse não pode. Por quê? Porque é fósforo. Eu estou me esgoelando para fazer baixar o fósforo, porque eu não tenho muitas maneiras de baixar o fósforo. A gente tem fósforo em tudo que come, até na folha de alface tem fósforo. Então eu preciso tirar esse fósforo e eu não tenho um elemento mais fosfatúrico que é o PTH+, porque foi embora. Então eu não posso dar mais fósforo. Para eu dar um carbonato, eu vou dar um carbonato na refeição quilando o fósforo. Daí eu vou fazer isso com fosfato de cálcio? Aí não dá, né? Então é proibido. E o Dura que está no mercado, ele é bom. Por que ele é bom? Para paciente que sente desconforto gástrico, ele é o menos que vai queimar, porque se dá carbonato queima, o bistipo, o fosfato de cálcio, que é esse Oxonutri, ele tem muito menos efeito colateral gastrointestinal. Mas para esse paciente é proibido de dar. Ok? Sim? Ajuda um pouquinho essas marcas todas, né? Mas assim, agora vocês estão treinados a olhar. Vira a caixinha, procura quanto você tem de carbonato, procura quanto você tem de elementar. Aí não vai ter erro. Ok. Aqui só para falar que a New England traz exatamente, né, essas tabelas com essas formulações para lembrar, num carbonato você tem 40% de elementar, no citrato 20%, então cuidado entre a forma do sal que você tem e o elemento. E agora eu vou falar um pouco da vitamina D, gente. A gente dá colecalciferol e também o calcitriol. Tá? Então a gente tem dois tipos de vitamina D, o colecalciferol e o calcitriol que a gente pode administrar.
Para vocês não fazerem confusão, eu vou falar um pouquinho de quem são eles, né? Vamos lembrar um pouquinho da esteroidogênese, então, da vitamina D. Então, eu tenho na pele um substrato que vem do colesterol, que sob a luz vai virar o colecalciferol. Então, quem é o Adera aqui? O Depura? É esse aqui. Esse é aquele que o sol fez na minha pele, ok? Ok. Quem eu doso? Eu doso essa aqui. Então, aquilo que eu fiz no sol vai para o fígado, ganha uma hidroxila e vira 25-hidroxivitamina D. Então, quando eu doso no sangue, eu estou dosando quem? Essa, né? Eu estou dosando a 25, que ganha uma hidroxila. Né? Eu administrei essa, que virou essa. Outra fonte de vitamina D é de cogumelo. Isso aqui, D2, é de vegetal. Então, vem aquela dos cogumelos irradiados, tal, que também vão para o fígado, ganha uma hidroxila e vira 25. Essa daqui vai para o rim, e sob a ação da alfa-hidroxilase, ela vai virar 1,25. Esse aqui é o calcitriol, é o de baixo. Tá? E quando você degrada, você inativa essa vitamina D. Então, para falar que quando eu estou falando de vitamina D, eu estou falando de 3 coisas, gente. Porque a gente fala, vamos dar vitamina D, vamos dosar a vitamina D, vamos dar a vitamina D. São 3 elementos aqui. Essa aqui é a que eu administro como colecalciferol, que são, portanto, todas aquelas formulações. Vitersol, Depura, DOS, ok. Esse aqui eu só tenho, comercialmente falando, sigmatriol, que é o calcitriol, né? O rocaltrol são os únicos 2 comerciais que eu tenho. Todas as associações de cálcio com vitamina D que existem, elas estão associando com a colecalciferol. E a que eu doso é a 25. Por que eu não doso essa? Porque essa daqui é que reflete o pool. Então, quando eu tomo vitamina D, colecalciferol, ou eu faço ela pelo sol, eu deposito isso daqui em mim e se distribui no meu tecido adiposo. Então, quando eu doso isso aqui no meu sangue, eu estou dosando o quê? O pool de vitamina D que eu tenho. Tá? Ok? E é isso que depois vai para o rim, desculpa, e vai ser convertido na 1,25. Eu posso dosar 1,25? Posso. Em algumas situações específicas, quando estou investigando algumas doenças, ela me é extremamente diagnóstica. Por exemplo, quando eu estou falando de doenças como um diferencial de hipercalcemia. Eu tenho, por exemplo, doenças como tuberculose, sarcoidose, que vão produzir essa alfa-hidroxilase dentro do granuloma, vão produzir 1,25 dentro do granuloma e vai deixar o indivíduo hipercalcêmico. Essa é uma causa de hipercalcemia não PTH dependente. E eu vou investigar esta natureza desta doença dosando a 1,25. Agora, faz sentido dosar um 25 para ver o pool e a deficiência de vitamina D? Não, eu vou dosar a 25, ok? Então, só para diferenciar quem que eu administro. E no hipopara eu vou dar essa daqui e essa daqui. Por que que eu vou dar essa daqui? No hipopara. Isso, porque quem age nessa alfa-hidroxilase para fazer um 25? Não era o PTH? Na ausência do PTH, eu vou ter uma menor produção da 1,25. Portanto, eu preciso repor a forma mais ativa da vitamina D. Ok. Se eu não tivesse como repor, eu tenho que deslocar essa reação bioquímica absurdamente, concorda? Então, lembre em química, quando você precisa mais da substância, você precisa muito mais substrato. Então, antigamente, quando eu era residente, a gente não conseguia dar calcitriol pelo SUS, era um tal de dar 50 a 150 mil por dia de colecalciferol para conseguir empurrar essa equação e chegar até aqui. Agora, o risco que a gente tinha de intoxicar era muito grande. Né? Só para vocês terem uma noção, aqui no próprio consenso, no artigo da New England, ele vai dizer para você que, assim, para você deixar o indivíduo sem calcitriol, eu teria que deixar ele com a vitamina D acima de 80. O risco disso intoxicar é muito grande. Mas era o que a gente fazia na época que não tinha como dar calcitriol, quando o paciente não podia comprar e o SUS não podia fornecer. Tá bom? Então, ok, vamos em frente. Muito bem. Agora, voltando ali para o caso, né? O que a gente fazia? O que eu faço com esse 7,5, com esse 0,98, com esse fósforo de 5,1? O que eu dou aqui? O que eu dei para ele? Eu dei o carbonato de cálcio 500 elementar, então meu comprimido tinha 1.250, eu dei 500 elementar, no café, 2 no almoço, 1 na janta. Por que eu distribuí assim? Porque a quantidade de comida que ele tinha no almoço era maior que na janta. Eu vou quelar mais no almoço. Dei colecalciferol 2.000 unidades ao dia, e o calcitriol eu deixei no café e no jantar. A meia-vida disso daqui é curtinha. A meia-vida do colecalciferol é longa.
O porquê dessa associação, gente, vocês não vão encontrar isso muito em literatura nenhuma. Não há uma evidência científica que te obrigue a essa associação de fazer o colecalciferol e o calcitriol. Mas mais ou menos que a gente pensa assim, colecalciferol é que vai dar um depósito, mais ou menos uma coisa meio basal, como se fosse uma insulina lenta. E quando eu dou calcitriol, eu dou para os picos dele. É como se eu desse uma insulina rápida. Tá? Mas isso não é consenso, você não tem estudo que mostre que você seja obrigado a fazer isso. Mas fica um estado um pouco mais fisiológico, o risco de intoxicação é menor quando você faz assim, e você atende um pouco mais as peculiaridades do paciente fazendo isso. Mas eu não tenho estudo randomizado, você controlado, para que diga que essa associação é melhor do que não fazê-la. Okay? Aí, faça esse controle da ingestão de leite derivados, fala, olha, o que você pode fazer? Você pode ficar com um copinho, tá, de leite, quer ficar com uma fatia de queijo, quer tomar um iogurte no dia, ótimo, mas o que você puder tirar para mim é melhor. E a gente tem que olhar, não adianta só olhar o cálcio, eu preciso olhar o fósforo, eu preciso olhar o cálcio urinário. Esses são os meus tetos. Sem esses dois, eu não tenho como estacionar o carro, eu não tenho uma baliza para saber quanto eu posso ir mais para frente, quanto eu posso ir mais para trás. E como é que ele ficou depois? Depois desse esquema, melhorou, né? Eu consigo baixar um pouco o fósforo. E o legal é que a calciúria não estourou. Se estourar acima de 4 miligramas por quilo, dá para dar um tiazídico, viu? Então, você dá um engrotom, pouca dose às vezes, né? Uma clortalidona, você resolve esse problema. Muito bem. E assim, para finalizar, o que a gente pode falar um pouquinho do PTH? Né? Não existe repor esse hormônio? Né? Será que... E, na verdade, é a última clássica deficiência hormonal que ficou faltando aí para a gente repor, porque não tem PTH para dar? Tem, né? Em 2015, o FDA aprovou o PTH 184, porque diferente do Forteo, que é a teriparatida que a gente usa para tratar a osteoporose, que é 134, a meia-vida do 134 é muito curtinha. Então, eu precisaria do 184 para ter uma meia-vida mais longa. Ou então, eu teria que picar o paciente 2 vezes ao dia. Pensa da ordem do preço do tratamento, né? Porque se para tratar a osteoporose ele custa R$ 1.200, R$ 1.800 ao mês, para uma picada ao dia, imagina eu ter que fazê-la 2 vezes ao dia, quanto não seria oneroso isso o resto da vida desse indivíduo. Tá? O 184, ele é uma modificação da molécula e, portanto, ele dá uma meia-vida maior. E aí, o que a gente tem nos Estados Unidos à disposição é o Natpara. Embora ele tenha sido aprovado, a gente não conseguiu um acerto de preço para que fosse viável comercialmente para que viesse para o Brasil. Ainda não teve nenhuma empresa que tivesse se interessado em trazer. Mas nos Estados Unidos o pessoal usa isso de boa e já tem estudos com mais de 6 anos contínuo desse PTH. 1,84. E o que é legal é observar que a calcemia, a calciúria e o fósforo são mantidos exatamente nos alvos, com redução de praticamente metade da quantidade que você precisa dar de carbonato, de calcitriol. Então, o paciente fica metabolicamente muito melhor, com muito menos medicação, né? Porque você repõe esse hormônio. Mas ainda, em termos de custo, a gente ainda não tem uma viabilização para a gente aqui. Mas deve chegar, em algum momento deve vir. No que complica esse hipoparo? Provavelmente vocês não vai ficar muito na mão de vocês, porque aí vai ter chegado para endócrino. Né? Vocês vão ter sofrido um pouco até que o paciente chegue para a gente. Né? Mas o jeito como ele chega para a gente é produto do que foi feito ao longo do período. Então, às vezes, vocês ficam 3, 6 meses com o paciente até que ele possa vir para a endocrinologia. Então, os macetes que eu estou dando para vocês aqui é para vocês não passarem aperto sem a gente. Né? E o jeito como ele fica é o jeito como vai ficar muitas vezes depois, e isso pode trazer complicações, né? Porque ou ele é com descontrole metabólico por causa da hipocalcemia, ou ele está pagando o preço pelo fósforo aumentado, ou também por causa do tratamento, porque se dá doses excessivas das coisas, né? Então, principalmente, o que dá dó é esse rim, gente. Porque é tanta vontade que a gente tem de corrigir o cálcio, que a gente esquece do cálcio urinário. Não pode. 4 miligramas por quilo é o teto. Passou disso, me dá um tiazídico, liga pra gente, porque não pode, porque senão ele vai fazer uma nefrocalcinose e eu vou perder esse paciente é pelo rim. A outra coisa é que o fósforo subindo vai começar a calcificar. Por isso que o fósforo é um problema. Não pode esquecer de olhar o fósforo. O fósforo subindo é do mal. Eu preciso que lá esse fósforo, ok? E essas coisas vão começar a acontecer, as calcificações cerebrais, né? E todo o aparato de calcificações extraesqueléticas, que é exatamente porque o fósforo está subindo. Então, não é para dar leite, não é para dar iogurte, é para dar o cálcio, é para quelar as refeições. Então, último slide, só para fechar e terminar aqui de ordem bem prática. O que eu faço? Quando a gente for olhar esse cálcio total, eu vou corrigir o cálcio pela albumina. Vou dosar o fósforo e vou acertar o magnésio.
Quando eu olho esses dois, eu vou conseguir repor o cálcio e quelar o fósforo. Esses são os meus dois grandes objetivos. Eu preciso quelar esse fósforo. Portanto, cuidado com essa dieta. Terceiro, eu preciso olhar o cálcio urinário de 24 horas. No máximo 4 miligramas por quilo. Se ficar ruim, pode dar um higroton, dar um diurético tiazídico, que isso vai segurar o rim dele e vocês não vão dar uma nefrocalcinose de presente no decurso do tratamento desse hipopara. E a gente faz uma associação, sim, de vitamina D com o colecalciferol e com o calcitriol. É só isso. Obrigada, gente. Perguntas? Pois não. Obrigado, Monique, pela excelente aula. A gente tem algumas perguntas, mas não vou tomar Sim. muito tempo de todos. Uma é uma situação que a gente tem com alguma frequência na Camargo, que é aquele paciente que você dosa o cálcio PTH de rotina pós-operatória, ele está assintomático, vem um cálcio total normal, mas o PTH baixo, PTH de 6, de 9, Então, apesar de ser um laboratório tido como muito bom. E eles fazem uma coleta específica, tem uma metodologia que é dedicada aos pacientes tiroidectomizados. Então, eles colhem, armazenam, processo refrigeram certinho. imediato, Aham. e ainda assim a gente vê. E aí eu queria ouvir de você o que você faz nesse contexto. E uma outra pergunta é, você leva em consideração em algum momento o gradiente de queda do cálcio e ou do PTH para usar de ordem prática em alguma forma, ou isso não é uma coisa que... Então, na tese do Felipe, ele usou 73% de decaimento aí nessa primeira hora, né? Então, se for maior que esse decaimento, é possível que o paciente venha até hipocalcemia, além do valor do 12 da primeira hora, né? Mas isso, gente, isso não vai estar escrito em consenso nenhum, tá? Isso vai ser um produto, na verdade, da experiência de um serviço. Então, talvez vocês possam definir os parâmetros de vocês, dessa técnica bem colhida, tal, para definir a partir de onde você vai localizar sintoma ou não. Então, eu não tenho um lugar escrito para te falar. Diferente do PTH intraoperatório, que eu estou acostumada no hiperpara, onde 50% de decaimento ele te é informativo. Aqui, ele vai ser informativo pela experiência que o cirurgião teve naquele período, para aquele específico paciente, para aquele laboratório que ele teve, para aquela coleta de uma hora. Então, eu não tenho, assim, diferente da robustez do PTH intraoperatório no hiperpara primário, eu não tenho essa robustez do percentual de decaimento para a tiroidectomia. Com relação ao PTH que você mediu. Gente, a fisiologia da paratiroide é interessante. Ela leva 24 a 48 horas, até 72 horas, para você acordar as outras paratiroides. Então, esse é o tempo que talvez você passe um pouco de aperto, porque esse PTH que você dosou de 10, 12, né, com cálcio normal, ele está vindo ainda de uma outra paratiroide que talvez ele ainda vai recuperar. Quanto esse tempo? É complicado. Né? É complicado. O que ali o estudo do Felipe mostrou é que abaixo de 12 na primeira hora vai te dar trabalho. Esse você vai deixar repondo. Né? Mas, mais uma vez, são valores muito do serviço. É até um estímulo, talvez, né? Pegar fazer um estudo, um pilotinho de vocês e olhar dentro do serviço de vocês, com o rigor de coleta que vocês têm, definir um parâmetro onde é que você vai ter sintoma, a partir de que valor isso seria representativo, porque esse valor ele não existe para te falar. O nosso de 18 de queda de PTH e um pouco do cálcio. Então, Mas então vocês têm. Então, mas tem. ótimo. Então, Aí eu a acho gente que dividiu, de acordo com assim. esse consenso 10 bem, é isso. Vocês podem utilizar a experiência de serviço de vocês, É. né? Porque às vezes é o melhor. No cenário da coleta, no teatro todo que tem do pega, leva, né? Média aqui e tal, talvez seja o melhor parâmetro para vocês mesmo. E a última, desculpa. Quando você indica a bomba de fusão de cálcio, que cenário? Tem algumas coisas falando de abaixo de 7,5, vale a pena, não vale? Quando você acha que vale a pena? Que aquele paciente está muito sintomático e você não está confiante em deixar o cálcio A VO apenas. dificuldade é o quanto você consegue ofertar oral. Né? Porque dependendo do pós-operatório de vocês, né, falta cabeça e pescoço, muitas vezes deglutir a aceitação alimentar, ela pode ser um problema mesmo. Porque enquanto você não conseguir fazer a transição para o oral e ter a segurança disso, você vai precisar deixar essa infusão contínua. Você vai depender muito da absorção intestinal desses elementos todos. Né? E vai ter que dar a associação de colecalciferol, calcitriol, carbonato elementar e tentar ir desmamando da bomba. Não existe um parâmetro muito objetivo disso, não. Perguntas? Nick, então, rapidinho, primeiro, parabéns. Várias coisas que eu fazia, a partir de hoje não vou fazer mais.
E queria te perguntar, você falou várias vezes, cálcio total, total, corrigido pelo... Não posso usar o iônico? O iônico é o seguinte, teoricamente, o iônico é exatamente o que é biologicamente ativo, ok? Para mim seria melhor, porque eu não precisaria fazer a conta do total corrigido por albumina. Use o iônico. O iônico ele tem alguns problemas que a gente chama de interferentes pré-analíticos e que para a gente pode ser um problema. Coisa 1, tempo de garrote, cálcio iônico vai subir. Não achou a veia, cálcio iônico vai subir. Não refrigerou, cálcio iônico vai cair, vai subir. Abriu o vacuteno e demorou para dosar, ele vai cair. Então, são tantos interferentes, nada relacionados com o paciente, que às vezes você não consegue confiar. Mas se você tiver uma coleta confiável, você viu, o cara está treinado, não fica lá fuçando a veia, você pode usar o iônico. Você descola o iônico do total em algumas situações, tipo acidose. Né? O paciente está acidótico, o total vai dar um normal e o iônico vai subir, por exemplo. Né? Mas isso é mais raro. No hipopara isso não deve acontecer, não. Você pode usar sim. Use os dois. Use os dois. Teoricamente, melhor assim, dose do cálcio total, uma albumina e um único. Aí você sabe onde você está. Né? Mas num cenário de iônico confiável, pode olhar para ele sim. Mas não esquece de dosar o fósforo. Eu fico mordida quando vocês vêm discutir comigo e hipopara. Fala, Monique, o que eu dou? Meu cálcio está tanto. Falo, corrigido para albumina? E quanto é o fósforo? Não sei, não sei, não dá. Eu não sei o que eu posso dar. Se eu não tiver um fósforo na mão, eu não sei quanto eu dou de vitamina D. Eu não sei. Se eu não tiver um calcinário, eu não sei o quanto eu posso subir de cálcio. Vocês levem isso para vocês. Se tiver que levar alguma coisa dessa aula, duas coisas. Dose o fósforo, quela o fósforo na refeição, não manda tomar leite. Pronto, já fizeram tudo. Já vai chegar bem bacaninha para a gente na endócrina. Ok. Pelo... Não, aposto que não, Doriva. Mudei meu pós-operatório agora, já. Inclusive, Olha, as receitas que eu tinha prontas eu vou pagar, né? Mas, escuta, eu sou uma pessoa muito tranquila com a aula, eu disponibilizo ela para vocês. Se vocês quiserem que eu mande para alguém no Dropbox, eu mando para alguém. Eu mando para o TAC, se alguém quiser. Eu mando para o TAC, se alguém quiser, fica à disposição, não precisa ter agonia de fotografar. Tem alguma pergunta de casa? Não? Tá ok. Alguém mais aqui quer perguntar? Joia. Agradeço a presença da Monique. Então, a gente vai continuar a sessão de hoje, e o Dr. Marcelo é conhecido de todos, né? Quem é de cabeça e pescoço, ele é bastante conhecido. Ele é da Santa Casa, daqui de São Paulo. Seguramente é um dos serviços que tem uma das maiores experiências brasileiras de laringectomias faciais abertas. E eu acho que é um tema que é muito importante para quem está na área. A gente está tentando resgatar um pouco do tratamento, do papel importante do cirurgião no tratamento do cirurgião de cabeça e pescoço no tratamento do câncer de laringe. A gente meio que perdeu ao longo dos anos para estratégias não cirúrgicas com rádio e radioquímio, e muito tem a ver com a nossa não formação em fazer laringectomias faciais. Considerando que o segundo mais prevalente câncer de cabeça e pescoço no mundo, não é diferente aqui no Brasil, acho que é uma aula extremamente importante, porque
porque dá a vocês uma ferramenta a mais de você tentar resgatar esse papel de ser, de fato, o responsável pelo tratamento de câncer de laringe, que é uma doença eminentemente de tratamento cirúrgico. Tá? Então, doutor Marcelo, muito obrigado mais uma vez. Obrigado, Genival. Então, acho que eu gostaria de começar, a primeira coisa que eu gostaria de falar para vocês é sobre a incidência, como é que está se comportando a cirurgia do câncer de laringe num hospital de tendência cirúrgica, que é a Santa Casa de São Paulo. A gente sabe que a história do tratamento do câncer de laringe é diferente de um serviço para o outro. Quer dizer, nós temos serviços que inverteram a indicação de rádio, nós temos serviços que hoje irradiam muito e as laringectomias acabam sendo, na maioria, totais. Para nós lá, a situação é assim. Se a gente pegar o período de 91 a 2000, a gente tinha um número, isso aqui está em número absoluto, tá? De laringectomia total, extrema e um pouquinho de parcial e praticamente nada de endoscópico. Era um tiquinho de cirurgia endoscópica. Tá? De 2001 a 2010, você passa a ter ainda bastante laringectomia total, começa a aparecer mais laringectomias parciais e mais cirurgias endoscópicas da laringe. E no passado mais recente, você já começa a ter laringectomias parciais abertas no mesmo número das laringectomias totais e já quase metade do que cada uma faz em laringectomias realizadas por via endoscópica, né? E dessa forma, quer dizer, você vai ter bastante laringectomia total ainda, você vai ter laringectomias horizontais subindo, laringectomias verticais subindo e as subtotais deixadas de lado, né? Que é a grande realidade, que a laringectomia subtotal, dita aquela do Pearson, acabou, tá? Isso foi só para introduzir o que a gente vai realmente falar hoje. Que são as laringectomias parciais horizontais. Tá? Eu vou descer daqui, porque vocês ficaram tudo longe, então também vou chegar mais perto. Perdão, apanhando do aparelhinho. As técnicas operatórias, a partir da década de 80, começo dos anos 90, para laringe, a realidade é que na literatura foram absolutamente deixadas de lado. Tá? Houve o boom da radioterapia, da quimioterapia, ninguém opera mais nada, nós achamos a cura para o câncer de laringe. O cirurgião vai trabalhar exclusivamente no tratamento da complicação, ou da não resposta ao tratamento de radioterapia. O tratamento do câncer de laringe não é mais cirúrgico. Certo? E aí, ficou nessa. Quer dizer, literatura só tem, você pegar essas 2 décadas que eu falei, você só vai encontrar radioterapia, quimio-radioterapia como sendo padrão de tratamento. Mas toda vez que você vê essas terapias como padrão de tratamento, a comparação é sempre feita com a laringectomia total e sempre com resultado oncológico discretamente pior do que aquilo que você encontra com a laringectomia total, mas sem dúvida com uma vantagem incrível. Você preservava grande parte das laringes. Tá? Mas nem por isso você curava mais. Pelo fato de você não curar mais, volta a ver o movimento do cirurgião. E aí? Não melhorou. Certo? Tudo bem, estamos preservando mais laringe, mas a gente está curando a mesma coisa. O que a gente pode tentar fazer para melhorar? Começa a discussão de vamos operar diferente. Né? O pessoal lá na Alemanha, do Steiner, começa as grandes ressecções a laser transoral, com bons resultados. Ele foi, por muito tempo, criticado porque ninguém conseguia reproduzir os resultados dele. Né? Mas estão reproduzindo os resultados dele. A história de que não era reprodutível acabou. Então, hoje, você está autorizado a fazer uma hemisupraglótica transoral? Tá. Um bom resultado. Dá para tirar a supraglota inteira transoral? Em alguns casos dá.
com bons resultados oncológicos, tá? Então, isso passa a te dar um armamentário a mais. Quer dizer, o paciente está lá, uma baita lesão de supraglote, você vai ter que pesar. Quimio e rádio, ou se eu consigo fazer um procedimento transoral, eu vou ou não vou fazer? Virou o dilema atual. Por quê? Quem é melhor? Eu não sei te responder. Eu gosto mais de operar, gosto mais de operar. Como eu gosto mais de operar, em geral, a gente traz para o doente a nossa opinião daquilo que é vantajoso na cirurgia. Mas temos que contar para ele o que é vantajoso na quimioterapia. Tá? Quando que o tratamento quimioterápico pode ser melhor, que resultado melhor pode vir disso. Tá? Não sei o que ele fez, desculpem. Então, pequenas ressecções a laser, maravilha, está bem estabelecido. Acho que ninguém discute que você pode fazer ressecção de lesões pequenas a laser. Laringectomias verticais, hoje, a grande maioria das laringectomias verticais, você faz transoral. Você faz frontolateral, transoral, cordectomia transoral, ressecção de epiglote transoral. T1 aberto, existe? Alguém faz? Acho que não. Acho que o T1 em geral é transoral ou é radioterapia exclusiva. Tá? Quem é melhor? Na voz imediata, sem dúvida, radioterapia exclusiva. Na voz tardia, na sequela tardia, a quantidade de disfagia que você vai ter no paciente que fez radioterapia é bem maior do que os problemas que você vai ter na transoral. Você vai ter que pesar. Vai ter que ter uma opinião sobre isso. Infelizmente, não tem trabalho sobre isso. Ah, uma bela de uma supraglótica com robôzinho. Dá para fazer? Dá para fazer. Qual a vantagem de fazer uma supraglótica com robô em relação à radioterapia? Saber que a margem foi livre, saber que você tirou, saber que você ainda tem a radioterapia para fazer no pós-operatório, você vai esvaziar o pescoço. Tem vantagens. A voz é boa no supraglótica? Aberta, fechada, seja lá o que você quiser. A supraglótica, no geral, a laringectomia supraglótica é uma cirurgia que tem uma reabilitação fonatória muito boa e uma reabilitação inicial da deglutição difícil, mas que depois se torna muito boa. A realidade é essa. Então, hoje, se me perguntarem sobre uma laringectomia horizontal supraglótica, que não é o tema dessa aula, mas eu não posso deixar de passar por ela, na nomenclatura que os italianos tentam instituir atualmente, seria a laringectomia horizontal do tipo 1. Poxa, eu acho que é uma cirurgia que às vezes deve ser preferida à quimioterapia. A revolução é muito boa, nosso resultado é muito bom. O índice de recidiva é muito baixo. Certo? Laringectomia horizontal supraglótica com recidiva local, extremamente baixo. Ou seja, seu resultado final de preservação de laringe deve ser melhor do que com a quimioterapia. Por que eu digo deve ser melhor? Porque não tem estudo para isso. Tá? Ninguém conseguiu um número de casos tão grande a ponto de conseguir provar isso que eu estou dizendo para vocês. Tá? Aí entra a nossa tradicional supraglótica, tranquilo, corta a cartilagenzinha acima da prega vocal, tira tudo dali para cima, deixa as duas aritenoides obrigatoriamente, extensão para a base da língua já é uma ideia que de repente seja melhor você irradiar. Como você disse isso? Já bem, a partir do momento que você sai do ótimo, do maravilhoso da laringectomia supraglótica, você começa a entrar num terreno incerto. Sua reabilitação fica mais difícil. Pode ter aspiração por tempo demais. E aí você começa a perder espaço para o método alternativo. Então, você precisa começar a pensar na quimioradioterapia se a sua cirurgia tiver que se prolongar demais. E aí começa a supracricoide. A supracricoide, ela tem quem ama e tem quem odeia. Quem ama, né? O exemplo que eu dou de quem ama é o pessoal do Instituto Nacional do Câncer. Tá? Eles amam. Por que amam? Porque
Eles fazem para ter um B. Certo? Eles acham que as laringectomias verticais têm um resultado ruim, principalmente de função fonatória e oncológica, com índice de recidiva batendo em 10% mais ou menos, que é a média nessas lesões. Então, eles fazem supracricóide nesses caras. Preservam 2 aritenoides, fazem uma supracricóide, o índice de estenose pós-anastomótica muito baixa, reabilitação alta e cura local extremamente alta. Mas eu supertratei? Eu fico com a impressão que sim, tá? Mas é minha impressão. Se a gente pegar aqui a doutora... o doutor Fernando Dias, que não é quem mais faz laringe lá, ele vai discordar veementemente de mim. Ele fala, não, supracricóide é muito melhor. E se tirar o maritenoide, o resultado é péssimo. Aí quem discorda sou eu. Então, o que acontece? No T1B, eu não faço supracricóide. Eu gosto de frontolateral, adoro frontolateral. Tenho bom resultado com frontolateral? Tenho. Ah, cura de 97% e 98%? Não. Sobrevida global a 5 anos de 97% e 98%. Na literatura, ninguém tem só 2%, 3% de recidiva em laringectomia vertical. Tá? Varia de 5%, 7%, 8%, 10% de recidiva. Tá? Eu estou dizendo isso porque nós, cirurgiões, temos essa tendência. Né? Quando a gente indica uma cirurgia vertical pequena na laringe e tem recidiva, alguma coisa está errada. Nós operamos mal, a margem estava ruim, porque parece um absurdo. Se é uma coisa que tem 98% de cura, não, gente, não tem 91%. Tem 81%. O resto não morre? Não morre porque você resgata. Então, você vai ter uma sobrevida global grande, mas você vai ter recidiva em laringectomia vertical. Você tem, não adianta. Tá? Gostaríamos de não ter, mas tem. Tem jeito. Ah, mas às vezes dá para resgatar com outra parcial? Dá, é ótimo quando dá. Tá? Tem sempre a supracricóide para resgatar bem. Tá? Se você conseguir detectar no começo essa recidiva inicial. Que é, inclusive, uma das vantagens que a gente advoga nas laringectomias verticais em relação à radioterapia. Cirurgias verticais, você frequentemente resgata uma cirurgia parcial. Radioterapia, raramente você resgata com uma laringectomia parcial. Você também resgata, mas o seu índice de laringectomia total acaba sendo um pouco maior. E a novidade da brincadeira, supratraqueal. Supratraqueal parece ótimo? Não. Tá? Para qualquer um que eu fale, leigo, que não seja cirurgião de cabeça e pescoço, e fale que eu vou tirar o anel da cricoide quase inteiro, deixar uma coluna com uma aritenoide de pendurada lá em cima, falando oi lá em cima. Vou pegar essa traqueia, vou jogar lá no ióide e vou falar assim, esse cara vai ficar sem traqueostomia e vai comer, os caras vão ser retardado, né? Isso não funciona. Alguém acredita nisso? Ninguém acredita nisso. Nem nós. Certo? Realidade é que quando começaram a falar em supratraqueal, nem a gente acreditava que dava. Tá? Eu ainda não tenho certeza. Tá? Eu vou mostrar mais para frente um pouquinho a experiência brasileira com supratraqueal, que vai parecer muito boa, mas a experiência brasileira parece muito boa, mas a minha parte na experiência brasileira é um pouco pior do que aquela. Tá? Tem muita recidiva? Não. Controla bem o câncer? Controla. O paciente fona bem? Fona. O paciente deglute bem? A maioria. A maioria fica sem traqueostomia? Na nossa experiência, ainda não. Tá? Ah, então é bom. É bom. Se você considerava a cirurgia do Pearson boa, a subtotal que você deixava com a aritenoide lá, e você tinha um índice, você curava o câncer, mas todo mundo ficava com traqueostomia, ela é melhor do que essa cirurgia está indicada para o mesmo caso. Tá? Então você vai ter um bom controle oncológico, o paciente vai falar, mas alguns dos pacientes vão precisar continuar com a traqueostomia. É um fato. No nosso meio. Se a gente pegar a experiência italiana, que é quem divulga a técnica por aí,
é magnífica. Todo mundo decanula e é maravilhoso. E o segredo da decanulação é botar uma cânula bem fininha e o doente, logo que o cara sai da cirurgia, para ele já respirar por cima direto, sem balão, e que o ar que mantém aberto a anastomose e que fica uma maravilha. O dia que nós fizemos isso, o doente morreu. Sim, morreu. Por que morreu? Porque a cânula era muito fina, obstruiu, a enfermagem não conseguiu aspirar, e virou um pandemônio e o doente morreu. Ou seja, dá para a gente pôr cânula fininha no nosso meio? Não sei quem é do HC, quem é da onde, o pessoal da Santa Casa ficou meio com medo da enfermagem. Não vai dar conta de se der problema no meio da noite. Não vai, tá? Vamos mandar todo mundo para UTI? Se depender de mandar todo o pós-operatório para UTI, eu começo a não operar ninguém, certo? Então, complica. Bom, a horizontal supraglótica, todos nós conhecemos bem, né? A gente costuma incluir o ioide, tá? É interessante que a gente inclui o ioide sempre na supraglótica. A gente não consegue nem imaginar a horizontal supraglótica deixando o ioide. Mas tem quem faça, e diz que funciona bem, tá? Reabilita melhor até. Mas no nosso meio não é bem assim, tá? O que você tem na supraglótica? Bastante paciente, uma curva de sobrevida boa, pneumonia aspirativa no começo, poucos não reabilitam. Eu acho 10% traqueostomizado, essa experiência internacional, eu acho 10% traqueostomizado pós muito, muito. Eu não me lembro de nenhuma supraglótica que tenha ficado com tráqueo em definitivo. Posso estar enganado, tá? Mas a nossa casuística, tráqueo pós-supraglótica, normal, nunca teve. Aquelas invenções de faz a supraglótica, mas precisa incluir a base da língua, metade da base da língua, a parede lateral da orofaringe, é essa. Já complica. Tá? Mas aí é quando você já força um pouco a indicação, tá? Caso típico para você fazer supraglótica, quer dizer, aquele T3 sem paralisia que só extravasa pro paraglótico, tá? Você pode incluir toda a estrutura glótica, beleza. Mas você fica lá com a prega vocal, com as duas aritenoides mexendo, sem sensibilidade de proteção laríngea, é o grande problema. Você vai ter bastante doente no começo, com grande dificuldade para deglutir. Você vai ter bastante doente que vai ser difícil de cuidar no pós-operatório. Se você for preguiçoso, ele morre na sua mão. Por quê? Porque você vai ter que ter gente lá, aspirando ele o tempo todo. Tem que ter gente lá, acompanhando ele momento a momento. Que vai ser muito ruim. Os primeiros dias pós-operatório de supraglótica, os primeiros não, minto, né? Os primeiros 2, 3 que o cara está com o cuff insuflado, é uma beleza. Você começa a querer desinsuflar esse cuff para mandar ele embora, vira tragédia. Tem facilitadores? Tem. Temos as cânulas com cuff que você manda para casa, você manda o cara com cuff para casa. É mais fácil para a gente. É mais fácil. É bom para o doente? Não. Tá? O que ficou relativamente claro em quem tem muita experiência em laringectomia aberta e mesmo transoral é que quanto antes você retoma a funcionalidade de passagem de ar pela laringe, mais rápido e mais facilmente ele reabilita. Você evita sinéquia, você evita estenoses e mantém melhor a mobilidade da prega que ficou ou das pregas. Tá? Então, quanto menos você deixar o cuff lá, melhor para o doente. Tá? Agora, esse doente vai ficar tossindo, vai estar lá aspirando. Tá? Se a gente for contar uma historinha de para quem a gente fazia laringectomias horizontais há 20 anos atrás, eu ia dizer para você que era só em paciente de até 60 anos, com um performance status 0, no máximo 1 e só. Tá? Por quê? Se o paciente não tivesse, o conceito era, se o paciente não tivesse uma cognição muito boa, se ele não tivesse um pulmão muito bom, ele não suportaria essa cirurgia. Tá? Hoje, se o paciente tiver 78 anos e tiver indicação de uma laringectomia horizontal, a gente faz ou a gente não faz? Sim, a gente faz. Tá?
Pulmão mais ou menos? Faz. Acha que vale a pena? Acho que vale a pena. Ah, por que não Kibe Rádio? Aí eu te pergunto, ele suporta cisplatina? Não, então é melhor operar. Rádio sozinha não se compara com o resultado cirúrgico. Surgiu o cetuximab. Bom, não funcionou. Então precisa surgir outra coisa. Tá? Cetuximab não se mostrou melhor que nada. É melhor voltar para carboplatina se o cara não tiver rim bom. Clássico da supraglótica, né? Aquela incisãozinha no meio da cartilagem, se levanta, fica as duas pedrinhas bonitinhas, aritenoide, e grupo de meta-apexia. O pessoal caprichou aqui, né? Botou 5 pontos, que é um pouco mais do que o descrito, que seriam só 3, mais 5 é a média, esse fio parece fino, mas funcionou, ficou bom, tá? Então, é uma cirurgia que funcionalmente para o doente é bom e com qualidade de vida indiscutível. Tá? Supraglótica. Não se discute. E aí vamos para a nossa supracricóide. Supracricóide a gente gosta de quem na supracricóide? Um punhado de T2, muitos T2, tá? Um punhado de T3, muitos T3. Quais T3? Quase todos. Quando que você não consegue fazer uma supracricóide no T3? Se pegar as duas aritenoides. Se pegar o espaço interaritenoideu maciçamente. Se descer muito para a subglote. E descer muito para o seio piriforme. Que isso ainda tudo é T3. Tá? Fora isso, para o T3, a supracricóide entra para quase todos. Tá? Tomografia é um excelente exame para ver laringe. Mas a ressonância é melhor. Eu digo isso para a gente não esquecer que quando o imaginologista na tomografia diz invasão de espaço interaritenoideu, você na nasofibro não vê isto, acredite em você. Não contraindica supracricóide porque parece que o espaço interaritenoideu está comprometido. Vai lá e tenta. Se tiver tumor lá, você faz total. Se não tiver tumor lá, continua com a supracricóide. Tá? A tomografia é muito boa para ver invasão subglótica. Certo? Certo. Isso sim. Desce até a traqueia. Dá para fazer supracricóide? Não, não dá. Essa, geralmente, eles não vão errar. A não ser que tenha uma traqueostomia lá perto. Traqueostomia lá perto. Entra um outro problema. A gente ainda não tem casuística suficiente para estratificar por isso. Mas se a gente pegar no nosso feeling os doentes que precisam de traqueostomia e têm indicação de laringectomia parcial, geralmente são os caras que não vão bem. Se ele precisou de traqueostomia, esse tumor está invadindo algo a mais que você não vai conseguir resolver. Então, idealmente, se esse doente não for traqueostomizado previamente, você vai ter um resultado melhor. Sonho de consumo, né? O doente que chega, você faz o diagnóstico, interna, biopsia e uma tomográfica, na semana seguinte se opera. Esse você vai ter resultado excelente. Infelizmente, nossa realidade foge um pouquinho disto. Tá? Aí entra a nossa briga, que não é uma briga, lógico, com o pessoal do INCA. No serviço de vocês, sacrificar o maritenoide em supracricóide é considerado um grande problema ou não? Não. Então hoje nós estamos todos com a mesma opinião. Legal. Tá? A nossa experiência de sacrifício de um maritenoide não mudou em nada a reabilitação do doente. Aliás, nós não temos nem muito critério de comparação, porque os casos que a gente conseguiu preservar as duas são muito poucos. Tá? Porque a nossa realidade é essa. A gente não faz para ter um B, correto? A gente faz para ter 2, mas se a gente pegar a nossa casuística, a gente está fazendo para quem? Para T3 e T4. T4? T4 dá para fazer parcial? Lógico que dá. Com margem boa? Lógico. Desde que o extravasamento seja anterior,
esteja longe da sua margem, você consiga tirar toda a lesão, interessa lá ser T4, pode estourar até na pele, tá? Para fazer supracricoide. Tá? Lá no computador está um pouquinho mais claro, mas aqui um T2, né? Que pega a prega vocal, chega na litenoide, a gente não vai conseguir preservar essa litenoide, porque vai estar mexendo, tá? Deixa todo o epiglote fora. Caso bom para uma supracricoide. Muito bom. Eu já brigaria com o meu chefe. Eu ia olhar assim, eu ia ficar de cantinho assim, eu olhava para o cara do Dr. Antônio Gonçalves e falar assim: então, não dá uma hemilaringé? Quem ainda faz hemilaringé no serviço? Zero? Faz? Certo? Qual era a crítica à hemilaringectomia? Para T2. Ou para qualquer um. Por que o INCA não faz mais? A estenose pós-hemilaringectomia. Boa parte dos doentes tinha uma qualidade de voz muito ruim e boa parte dos doentes não decanulizava. Tá? O que a gente faz hoje com relação a isso? Só faz hemilaringectomia, pode ser um T2, eventualmente pode até ser um T3 muito, que está pegando só uma hemilaringe, tá? Mesmo que envolva aritenoide, tá? E que não ultrapasse a comissura anterior. Pode chegar lá, mas não pode passar. Por quê? Porque se eu sobrar com um coto de prega muito curto do outro lado, na nossa experiência foi o que aconteceu. Os doentes evoluem com estenose, você não consegue decanular. Então fica um caso ruim. É melhor você fazer uma supracricoide. Agora, se a corda oposta ficar praticamente inteira, não tem problema. Você manda uma hemilaringé, reabilitação rápida, oncologicamente muito boa, tá? Come, que é uma beleza, no segundo pós-operatório, sai sem sono, sem nada. Sonho de consumo. Hemilaringé neles. Hemilaringé neles, uma lembrança. Tá? Ninguém mais gosta, ninguém mais quer fazer, mas eu ainda acho uma ótima cirurgia, com aquela reconstruçãozinha de retalho bipediculado de esternioide. Tá ótimo. É fácil de fazer, funciona maravilhosamente. Tem opções? Tem. Pode usar platisma? Pode. Pode usar infraioide? Pode. Tá? Mas a outra é mais rápido, mais fácil, funciona. E nunca necrosa, né? Os outros têm sempre uma chancezinha de perda no retalho. E aqui temos a nossa supracricoide tirando toda a epiglote, que é a nossa rotina. Se a gente pegar a casuística da gente, tá? Você vai ver que você tem um pouquinho de T4, T1B só fez uma vez, 10 T3, tá? Inclusive para alguns tumores da supraglote. Então, isso hoje tem mais casos, nessa época tinha 20, agora são 39, e você vai ver que a grande a maioria vai ficar com uma aritenoide só, tá? E funciona. Vale a pena? Vale a pena. Quantos evoluíram para totalização? Poucos com recidiva local, 1 ou 2, tá? E 1 ou 2 com estenose que não reabilitou. Não reabilitou a ponto de precisar totalizar, tá? Não reabilitar e ficar com a craniotraqueostomia, em supracricoide não tem. Você tem isso muito frequentemente em supratraqueal. Tá? Ah, mas você tem uma sobrevida que no fim vai bater em 75%. Lógico, só tá T3 tem sobrevida de quanto? Tá? Não tem jeito. De novo, não há milagre. Tá? A gente não vai sair porque a gente ressecou o tumor inteiro, nós temos que lembrar quanto que a gente tem de linfonodo. Tá? Você vai ter as sobrevidas globais, tudo batendo 75, 73, 78, 84, para T3. Tá? Quando é T2, T2 tem sempre um problema, né? O pessoal na literatura em laringe sempre acha que T2 é um problema, porque T1
funciona maravilhosamente bem. T3 a gente já sabe como é, agora T2 é uma caixinha de surpresas. Pode ou não evoluir bem. A supratraqueal tem uma descrição do Lago Ré, né, que é quem difundiu a supracricóide pelo mundo, já de 1994, falando de uma casuística de 16 casos de extensão da supracricóide, sendo que ele fez uma traqueocricoide, quer dizer, largou um pedaço da cricoide lá, mas arrancou um pedaço, que é mais ou menos o que hoje é a supratraqueal. Né? Que é mais ou menos isso, né? Você tira um pedaço da cricoide, se der para largar uma parte, você larga a maior parte possível e faz a anastomose da traqueia noioide. Então, ele já considerava, naquela época, em 94, como uma alternativa válida para o tratamento. Tá? É problemático? É problemático. Você vai ter muita estenose, vai ter muita estenose, vai ter muita dificuldade para a reabilitação, vai ter muita dificuldade para a reabilitação. Tá? Esse artigo com os esquemas de supratraqueal, ele é o artigo, se não me falha a memória, do... Ele estava no slide anterior, deixa eu ver se volta. Do Cipriano mesmo? Não, é do Risotto, né? Que é um open access, então dá para pegar tá, a descrição da técnica passo a passo, tá? Das supratraqueais. Tá? Então, para quem quiser ler e aprender a técnica, ela é toda assim, desenhadinho, para a secção de cada parte e tudo mais. Está indicado para aqueles casos que se estende a cibilote, tá? Tomograficamente, você tem uma extensão importante para a cibilote, né? Espessamento da melancricose da mão, mas ainda com a traqueia ali, tá? Então você consegue fazer uma boa anastomose. Eu acho que o filme vai passar, não passa mesmo. E aí, qual é o grande exame? É a tomografia. Nasofibro, nesse caso, eu não sei se isso daí vai ser uma supraglótica, se isso vai ser uma supracricoide, se isso vai ser uma supratraqueal. A gente só sabe que tem uma lesão grande na supraglótica. Essa é a realidade. O que a gente tem, além disso, só no exame de imagem. Tá? E aqui um caso mais típico para a supracricoide, né? Não dá para ver muito bem nessa imagem que ficou escura aqui, mas ele tem uma paralisia, é um T3, né? E a lesão ela é da prega vocal e está descendo nitidamente para subglote lá, tá? Então esse é o caso típico, quer dizer, nós vamos conseguir preservar a epiglote, maravilhoso. Se eu vou preservar a epiglote, eu vou preservar a inervação sensitiva da laringe, tá? Isto é um fator importante, tá? Por que se divide tanto com epiglote ou sem epiglote? A epiglote é uma grande barreira para aspiração? Não, não é. A grande vantagem de você ter a epiglote é que você consegue, quando você não precisa tirar o pré-epiglótico todo, você consegue preservar a inervação sensitiva do laringeu superior. Com a inervação sensitiva, o doente tem sensação melhor para deglutir, consegue fazer os exercícios fonoterápicos melhores, vai reabilitar melhor. Tá? Então, mais importante do que a epiglote de fato, é você ter a inervação sensitiva da laringe. Tá? Dá para fazer T4? Dá para fazer T4. Resultado oncológico do pessoal da Itália é bom? Muito bom. Você vai bater lá naqueles mesmos resultados que a gente tem para T2, para todas as outras laringectomias parciais. Quer dizer, você vai ter 80% de sobrevida para T3, 78%, para T4 vai cair lá no 60%, que é o normal. É o que você tem para laringe, para tudo é o que você tem com laringectomia total. É o que você tem com a quimio-radioterapia, muito mais dependente do N do que do tumor primário, a sobrevivência que esse doente vai ter. Tá? E a função preservada em grande parte dos casos. Tá? Esta aqui é a experiência Santa Casa. Tá? Não são mais 12, são 14, mais... menos da metade está de fato completamente reabilitado. Tá? 4 tem voz boa, 1 tem traque, mas está por causa da aspiração grave,
e 2 foram para recidiva, forçando. Faz parte. Quando você começa uma técnica, há uma certa tendência a você forçar um pouquinho a barra. Tá? Se a gente pegar o artigo que foi feito no Brasil, né, que foi uma junção das experiências da Santa Casa, do INCA e do ICESP, a gente passa a ver que a grande maioria dos casos foram com preservação de epiglote e sacrifício de uma unidade picoretinoideia, ou seja, só ficou uma aritenoide inteira na sua coluninha, tá? E as complicações são poucas? Não, bastante, tá? Numa experiência inicial, a gente vai ter 2 desabamentos, tá? Sangramento com necessidade de reabordagem, pneumonia precoce ainda na internação, infecção cervical por extravasamento de saliva do pescoço, tá? Isso na casuística. E nas complicações tardias, aspiração crônica em 2 dos 29, estenose definitiva em 5 dos 29, você não conseguiu decanular esse doente. Ou seja, o resultado é maravilhoso? Não, não é maravilhoso. Vai ter pelo menos 30% com complicações relativamente graves. Opa, vamos falar a mesma coisa várias vezes? Desculpa. Ou seja, as laringectomias horizontais são uma alternativa? Eu acho que sim, tá? Eu acho que os protocolos de rádio e quimioterapia evoluíram muito pouco. Tá? Ainda não tem grandes resultados além daqueles da década de 90. A cirurgia melhorou. A técnica a gente passou a conhecer melhor. A cirurgia transoral melhorou. Tá? Então a gente passa a ter resultados melhores com o tratamento cirúrgico. Tá? E você aborda o pescoço de uma forma mais significativa. O resultado no pescoço, principalmente se o pescoço é mais do que N1, é bem melhor que o tratamento cirúrgico, a não ser que você esvazie, irradie, um pouco dos protocolos em geral. É isso. Perguntas? Fazer tratamento eletivo do pescoço em tumores supraglóticos iniciais? T2, sim. Sim. Tá? Acho que a gente só não faz eletivo do pescoço para T1. Tá? De supraglótico. Para T2 faz. Depende. Se for de epiglote, bilateral. Se for da prega vestibular, dá para você ficar unilateral. Mas a grande maioria acaba sendo bilateral. É difícil você ter um tumor supraglótico que não dá aquela mordida na epiglote, né? Ainda mais no T2. Eu acho que vale a pena sim. Eu acho que o tempo, a morbidade do esvaziamento seletivo é muito baixa. Principalmente se você não esvaziar 2B. E 2B para câncer de laringe está bem demonstrado, e já defende isso o Brasilino de Carvalho há 30 anos, o Cerneia tem um trabalho sobre isso 5 anos atrás, e a literatura mundial também, que o 2B não dá metástase, você não tem meta no 2B se você não tiver meta em outro nível. Tá? Então, para paciente N0, você pode deixar o 2B lá tranquilamente. E o fato de você não esvaziar o 2B diminui a principal queixa do doente pós-operatório, que é a dor no ombro, né? Que é as lesões, as alterações relacionadas à manipulação do acessório. Como responder um paciente que são operados T4, faz uma parcial que precisa fazer tratamento com quimio-rádio? Então, essa é sempre a grande dúvida. Eu vou começar com quimio-rádio ou vou para a laringé e vou fazer quimio-rádio. O grande problema é que esse T4, a grande maioria, tem um pescoço que merece tratamento cirúrgico com vantagens. Então, aí vira um equilíbrio. Um T4 N0. Será que é melhor irradiar? Não. Qual é o doente que não funciona a quimio-rádio? Certo? Então, você não tem muito como fugir, né? Que aquele doente que você com certeza vai fazer quimio-rádio associada é o mesmo cara que a quimio-rádio não funciona sozinha.
Então não tem muito ponto fugir. Aquele extravasamento de pele para frente. Dá para fazer quimio e rádio? Não, o cara vai morrer. Tá? Esse é o cara que levou os maus resultados de alguns protocolos, né? Se julga culpado dos protocolos não terem um resultado muito bom de preservação. É o cara que era T4. O T4 é um caso ruim. O T3, se for N1 ou N0, você pode não irradiar? Pode. Se não tiver critério, ele pode sair dali só com a sua parcial sem rádio. E muitas vezes sem radioquímica. Então, é isso que tem que ponderar para indicar a cirurgia. Algumas? Falei muito? Que oração? Olha, falei pouco, eu não estou acostumado a isso. Deixa eu falar mais. Falei só meia hora? 45. Ah, bom. Eu enlouqueci, perdi a noção do tempo. Não. Tá bom. Aí, obrigado, gente.